Eu, particularmente, acho que é inevitável, né? E concordaria com o Coronel Cícero, é um problema de violência urbana. A pesquisa revelou claramente que boa parte dos homicídios, particularmente 1/3 dos homicídios em Belo Horizonte hoje, são derivados do tráfico de drogas. 1/3? 1/3. Então, Coronel, o que o senhor pode nos contar sobre o crack? A gente estava até falando de observações que vocês têm na cidade. O senhor concorda sobre essa coisa de a gente ter uma visão de classes sociais desfavorecidas ou de periferia, e não é isso? Então, a primeira coisa é o seguinte, a nossa percepção é que o crack é crucial. Lidar com esse problema é absolutamente fundamental. O crack, o tráfico de drogas, principalmente o crack, ele está no centro do padrão visível de criminalidade que a gente percebe no Brasil. A gente tem 2 grandes padrões de criminalidade. Um deles é esse padrão visível, do roubo, do assalto, do celular, da corrente, etc. Esse ataque ao fluxo de pessoas que está na rua. Grande parte desses roubos tem ligação com o uso de crack. E a gente tem um padrão de criminalidade, que ele não é tão visível, que é o colarinho branco, mas ele é muito sério também, não estamos discutindo ele agora não. Mas é crucial nós lidarmos com o problema do crack. Por quê? Porque eles estão sendo tanto autores de crime, quanto vítimas de crime. E quando eles são vítimas de crime, eles são vítimas de homicídio. Grande parte do trabalho da polícia, eu vou falar, no Brasil inteiro, ele se organiza em torno do crack, em torno da criminalidade decorrente do crack. Uma prevenção de homicídios com sucesso passa por lidar com essa questão. E aí tem a limitação do sistema de justiça criminal, porque tudo isso são escolhas. O que nós estamos falando aqui, então, quando a professora fala lá, Julita, eu sou a favor da liberação do uso da droga. São escolhas. Nós somos uma sociedade, nós fazemos escolhas o tempo inteiro, não é isso? Agora, escolhas têm consequência. O sistema hoje no Brasil, nós, na prática, descriminalizamos o uso. Mas nós não temos uma política adequada para lidar com isso. Por quê? Porque você tem uma pessoa que usa droga a vida inteira e não tem problema. Você tem uma que fuma uma pedra de crack e fica louco e mata o pai e a mãe. Né? Então você tem esse é o dependente químico aloprado. Então, nós temos que ter condição de lidar com esse problema. Não adianta aí eu tenho muito medo, professora, nós nem nos organizamos, não fizemos um bom diagnóstico, eu tenho muito medo disso. Nós não fizemos nem um bom diagnóstico, nem conhecemos o problema, e nós já vamos partir para uma solução que é uma solução radical. E ela é radical e ela é extremamente complexa. O professor Sapori ele fala assim, e não pode ser local, ela tem que ser internacional. Olha o grau de complexidade dessa solução. Então, nós tivemos... nós temos que lidar com o problema, nós declaramos que é uma doença. E essa doença leva a pessoa a praticar crime ou ser vítima de crime. Então, nós temos que, se é uma doença, nós como sociedade declaramos que é uma doença, nós temos que ter política pública diferente. Então, por exemplo, a pessoa vê a Cracolândia lá e ele fala assim, a polícia não faz nada. Aí tem aquele sujeito lá, acho que foi em São Paulo ou no Rio, que parou 4 ônibus na rua, encheu de viciado e levou para o posto de saúde. Foi São Paulo. Levou para o posto de saúde e colocou lá dentro do posto de saúde. Então, aí todo mundo achou que ele era louco. Talvez o senhor também ache, não sei. Tem que pensar bastante. Ou talvez a gente precisa ser meio louco para lidar com essa questão. Aí você tem uma situação, eu tenho muito medo quando a gente vai assim numa solução sem um diagnóstico. Você faz solução sem fazer diagnóstico, é meio admitir o fracasso, é meio admitir incompetência. Então, e nós temos um problema gravíssimo, esse problema é gravíssimo, talvez seja mais grave que o crack. Eu vou trazer um outro agora mais grave que o crack, que é a mortalidade decorrente dos acidentes de trânsito. E essa mortalidade está fortemente associada a uma droga legal.
legal, que é legalizada, que é o álcool. Então, nós temos uma experiência. Nós temos uma experiência de legalização e liberação de droga que traz um problema gravíssimo que nós não sabemos lidar com ele. Mas olha o que aconteceu aqui agora. Eu acho isso muito bacana, né? A gente tomar consciência do álcool, como a gente tem feito, inclusive, novamente, em alguns estados, em algumas cidades, inclusive aquela coisa do Brasil, as leis que pegam de um jeito ou de outro. Aliás, paradoxalmente, a questão do álcool pegou no Rio de Janeiro. É um perigo andar no Rio de Janeiro com um chope na cabeça, porque o pessoal levou a sério isso no Rio de Janeiro, de um jeito, aliás, como eu não vi em nenhuma outra capital. Em São Paulo, por exemplo, já afrouxou tudo. O Rio de Janeiro tem dessas surpresas boas, inclusive. Agora, quando eu achei ótimo o momento que a gente chegou até do crack ao álcool, porque assim, por que a gente gosta, a sociedade aplaude a gente falar, olha, o álcool está matando gente no automóvel. Vamos então se submeter ao teste, vamos então respeitar essa lei, etc. e tal. Eu acredito que essa expressão política pública é uma coisa que a gente precisa, essa ficha precisa cair, e está caindo muito lentamente. Para mim caiu lá em São Paulo com a questão dos outdoors, né? São Paulo era a cidade mais horrorosa do mundo. Eu já tinha falado isso publicamente várias vezes. É uma cidade feia, já é muito feia São Paulo, mas enfim. E a gente conseguiu enfeiar mais ainda, assim, botando os outdoors mais horrorosos, inclusive criminosos ainda, alguns que as pessoas ocupavam o espaço público, etc. e tal. De repente surge alguém com uma ideia de que a cidade poderia ser limpa, e a cidade comprou essa ideia. E isso, finalmente eu entendi essa expressão política pública. Isso virou uma política pública, não tem mais um dono, não foi o prefeito XYZ, a prefeitura inclusive agora pode mudar de partido, que eu percebo que a sociedade comprou que isso é legal. E inclusive São Paulo, por incrível que pareça, começou a virar exemplo para outras cidades do mundo, inclusive para Belo Horizonte, para cidades que inclusive tratavam disso muito melhor que a gente. Por quê? Porque isso virou política pública. Eu queria puxar de vocês agora, até para a gente tentar olhar a coisa um pouco mais de fora, se há algum exemplo fora do Brasil que a gente devesse olhar. Se vocês conhecem exemplos que a gente, não só de crack e droga não, mas enfim, de maneiras como lidar com as políticas públicas, com a maneira como a polícia trabalha, ou a sociedade trabalha, que a gente pudesse contar. Eu sei que a Julita tem uma experiência com a Irlanda, não é isso? De acompanhar um pouco da Irlanda. Se você puder, Julita, podia compartilhar essa sua experiência de conhecer como que o pessoal trabalha lá, por exemplo. A gente estava falando sobre isso, né? Quer dizer, a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, né, como vocês sabem, é aquele país que durante mais de 30 anos viveu uma luta fratricida, né? Protestantes, enfim, em luta contra católicos, né? Uma sociedade dividida. Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, era uma cidade onde se explodiam carros na rua, atos terroristas aconteciam com frequência, né? O IRA, né? Que é aquele Irish Republican Army, que era o grupo que lutava, né, pela independência da Irlanda do Norte, era considerado um grupo terrorista e realmente funcionava dentro dessa lógica, né? Quer dizer, as explosões de carro, a vida era um inferno em Belfast. E eles, né, depois de 30 anos dessa luta, eles em 98, né, eles assinaram, católicos e protestantes assinaram um
acordo de paz, né, chamado Good Friday Agreement, que foi, né, enfim, o acordo de Sexta-feira Santa. Então, a partir de então, eles se deram conta de que uma das áreas, né, que precisava ser controlada era a área da polícia, né? Os católicos, que eram minoria na Irlanda do Norte, defendiam a necessidade de um controle externo muito importante da polícia, porque eles, como minoria, se sentiam frequentemente ameaçados, enfim, maltratados por uma polícia que era predominantemente protestante. Então, um dos itens desse tratado da Sexta-feira Santa foi o da criação de um órgão de controle externo da polícia na Irlanda do Norte que pudesse realmente trazer, né, para aquela sociedade a noção de que